Gente, vamos conversar agora com a Verusca Gendov, que é psicóloga, falando sobre um tema muito importante, viu? Final de ano agora e os problemas alimentares, eles podem causar transtornos psicológicos ou vice-versa? Ou será que a gente vai ter que colocar aquele famoso cadeado na geladeira para não avançar quando a gente está nervoso ou nervosa? Né, Verusca? Tudo Boa bom, noite. Boa Tudo bem? noite, tudo ótimo. Seja bem-vinda. Não é assim? A gente tem que colocar um cadeado Pois muitas é. das vezes, senão a gente avança na geladeira. Pois é, e principalmente final de ano que as pessoas ficam mais ansiosas, Né? mais tensas, mais carentes. Pois é. Então é meio Bom, complicado. os transtornos alimentares também podem ser definidos como quadros psiquiátricos ou tem um componente físico, como a alteração de alguma substância no organismo, por exemplo? É interessante porque nós encontramos duas situações. Nós temos uma situação onde nós temos transtornos emocionais e transtornos psiquiátricos que causam alterações na percepção que vêm por conta de situações de excesso de exigências com beleza. Então, as pessoas acabam trazendo aí um transtorno por conta disso. E isso faz com que algumas pessoas queiram estar sempre muito abaixo do peso ou se perdem, ficam muito acima do peso por conta de carência. E isso causa uma série de problemas orgânicos. E nós temos uma segunda situação, Fábio, que também tem preocupado bastante os profissionais de saúde emocional e de saúde mental, que é a alimentação inadequada, que tem aumentado em 50% os riscos de depressão, transtornos de ansiedade, transtornos psiquiátricos e até surtos psiquiátricos ocasionados por alergia alimentar. Entendi. E é interessante as pessoas saberem disso. A alimentação, ela pode prevenir uma doença emocional, uma doença mental, o desenvolvimento de uma questão psiquiátrica, para ser mais preciso, e pode também causar um problema. E eu tenho percebido, né, e os estudos têm mostrado muito isso nesses momentos mais recentes, Fábio, que o descuido no cuidado com a alimentação tem adoecido emocionalmente as pessoas. Então, é muito importante, ainda mais nessa época aí de final de ano, as pessoas se perdem um pouco com a alimentação. E a alimentação, ela pode ocasionar depressão. Tanto que final de ano é um período, Fábio, que o aumento da procura de consultórios psicológicos e psiquiátricos é muito visível. Que coisa, né? E nós já estamos percebendo que isso também pode ser resultado de uma alimentação inadequada. Uma outra coisa que eu vejo também é a questão do padrão de beleza, né? Sim. E isso gera, por exemplo, a bulimia Sim. e tantas outras situações. Sim. Em que ponto é psicológico e em que ponto isso se torna físico? Por exemplo, se você pega uma pessoa que começa a ficar muito resistente a querer ter uma rotina e, de repente, começa a criar um modo de viver porque a atriz tem, porque a modelo tem, e você começa a resistir à sua própria vida, querendo ser o outro, querendo ter a vida do outro. Então, é psicológico no momento que você passa a ter distorções a respeito da sua própria vida. E aí as pessoas começam a se perder, porque elas começam a querer perder peso, no caso da anorexia, no caso da bulimia, e essas pessoas começam a ter transtornos diversos associados, Fábio, que não são apenas o transtorno alimentar. A questão física já é uma outra situação. Por exemplo, se você tem pacientes que tiveram uma alergia, e por conta dessa alergia, ele começa a restringir algumas alimentações. Tá. E aí começa a restringir demais, com medo de ficar doente de novo. E essas restrições podem ocasionar transtornos e surtos psicológicos, porque o cérebro ele precisa de uma alimentação adequada para poder produzir a conexão neuronal. Sem essa conexão, você não tem uma qualidade de vida emocional adequada. Então, é muito comum, já peguei surtos, Fábio, de pessoas em surto psicótico por alergia alimentar. Nossa, que coisa, né? E dali você tem várias situações que acabam trazendo um transtorno para uma família inteira. Até a família entender que o que aconteceu foi uma alergia, leva um tempo. Aliás, eu tenho uma sobrinha que também descobriu, aliás, a família, uma parte da família descobriu isso, da questão do potássio, que chega até a paralisar o corpo. Exatamente. E são situações que muitas das vezes a gente nem percebe, mas vai adaptando a nossa alimentação, muitas das vezes, para aquilo que a gente gosta e se esquece da importância
de ter uma alimentação adequada para que o organismo precisa. Sim. Eu queria te perguntar, dentro da nossa vida moderna, tem um excesso de informação, as pessoas agora passam a buscar nos rótulos se tem determinado tipo de ingrediente ou não, né? Enfim. Isso tudo prejudica os neurônios da pessoa, prejudica as atitudes que a pessoa está tomando com relação à sua alimentação? Olha, se a pessoa tem o conhecimento do que significa cada uma daquelas substâncias, ou daquelas vitaminas, ou de tudo aquilo que tem no rótulo, e ela pode selecionar o que tem mais qualidade para o corpo dela, isso é positivo. O problema é quando as pessoas procuram no rótulo apenas a diminuição de caloria. Porque em busca ela... do corpo perfeito, exatamente, né? Porque ela restringe. Melhorou. Sim, porque o ela carboidrato, a dieta do carboidrato. Exatamente. Né? E é complicado porque o corpo ele precisa de proteína, de carboidrato, cada um à sua maneira, cada um dentro de sua rotina. Quer ver uma outra coisa que tem acontecido muito, Fábio, e isso tem me preocupado? Você sabia que uma boa porcentagem das pessoas que vêm com histórico de tentativas de suicídio, depressões agudas e graves, e quando você passa por uma avaliação mais profunda, muitos desses casos é apenas falta de vitamina D? É mesmo? Olha só. E eu tenho feito um trabalho, inclusive, muito grande nessa área e tenho descoberto que a cada dia muitas situações graves de depressão foram porque pessoas se descuidaram quanto à vitamina D e hoje em dia é muito divulgado a questão do filtro solar, você ter proteção para que você não tenha um câncer de pele, mas ninguém entende que precisa suplementar essa vitamina D. Se você não tem através do sol, você tem que ter através de vitaminas. Então, você precisa procurar um profissional, um médico, um nutricionista e fazer esse tipo de suplementação. Mas as pessoas não fazem. E aí, sem a vitamina D, você não tem a produção adequada de serotonina, que é o hormônio do humor. Entendi. E sem essa vitamina, você não tem essa produção, e sem a produção, você não tem a estabilidade do humor. Então, com o tempo, essa produção começa a diminuir a ponto da pessoa querer se matar. Que coisa, né? E você sabe que até a diminuição também de consumo de ovo, né? Porque as pessoas falam, mas o ovo faz mal. Faz mal se comer ovo frito todo dia, né? Mas o consumo do ovo é importante para a vitamina D, né? O Dr. Lei Ribeiro fala muito isso, né? Sim, o ovo ele é um alimento completo, né, Fábio? Ele é muito rico em Tiago diversas... Rocha, que é um grande cientista nutricional, veio aqui e falou várias vezes no programa. Ele é muito rico em diversas vitaminas, então ele ajuda o corpo à formação de novas células. E para quem tem um desgaste emocional, um desgaste físico, o ovo ele ajuda nessa reposição. Agora, é interessante porque as pessoas hoje, elas sofrem de transtornos emocionais, como estresse, ansiedade, e é estranho a gente imaginar que boa parte disso é porque o corpo não está conseguindo acompanhar, primeiro, o ritmo, segundo, as decepções da vida, e se tem uma coisa que as pessoas têm se queixado, são das decepções da vida. É o que mais tem, né? Porque foi enganado, foi traído, foi manipulado e etc. Então, isso trouxe um gasto mental e o corpo não está conseguindo acompanhar o tamanho desse gasto se não tiver uma alimentação adequada para isso. Tá certo. Agora, olha só que interessante, nós temos muitas participações, pode enviar, viu? Participações 11 95033 6870. Mandar aqui um abraço para o pessoal de Novo Itacolomi. Tá elogiando, falou assim, parabéns para a Verusca Gendov, psicóloga competente e pela riqueza do programa dessa noite. Muito obrigado, viu? Eu queria falar um pouquinho sobre a compulsão. Sim. Ela está associada, Verusca, a uma carência afetiva ou não? Sim, ela é ligada diretamente a uma Diretamente? Carência. Diretamente. Nós sentimos o mundo através da relação com as pessoas, do vínculo que a gente cria com as pessoas. Tá. Só que nós estamos vivendo um momento de um boom de tecnologia. E nesse mesmo movimento de tecnologia, você tem isolamento de pessoas. Tá. Isso fez com que as pessoas vivessem de forma próxima pela tecnologia, mas distantes presencialmente. E esse vazio tem aumentado demais a carência das pessoas. Fábio, se você soubesse como o final de ano é um momento onde as pessoas entram em depressão por solidão. Verdade. Solidão, é muito grave isso. E por conta desse vazio, muitas vezes elas querem preencher essa sensação de vazio com alimentação.
E justo aqueles alimentos ricos em açúcares, em carboidratos, que dão uma sensação de prazer, porque eles fazem aumentar o nosso hormônio da felicidade, o nosso hormônio que traz prazer. E as pessoas, por sentirem essa carência, elas tentam sentir prazer com a comida. Tá. E com isso elas aumentam muito de peso. E começam com essa guerra absurda, onde, peraí, mas eu estou fora do padrão que a sociedade criou, porque a sociedade ela cria um padrão de beleza, um padrão de porte físico. Isso tudo vai fazendo com que as pessoas se sintam muito infelizes, porque não apresentam aquele padrão que a sociedade exige. E com isso você vai somando um monte de frustrações e sentimentos, Fábio, a ponto da pessoa realmente desistir de querer estar vivo. Então, é muito triste isso, né? Se a gente começar a se parar, mas espera aí, eu estou carente, então o que eu posso fazer na minha rotina para mudar isso? Quanto eu posso ter de vínculo com as pessoas de amizade? Como é que eu posso me aproximar? Como é que eu posso mudar essa história? Não adianta eu ficar só chorando que eu estou carente sozinho. Eu preciso ter um movimento diferente. Entendi. Inclusive, se você me permite, no próximo sábado, Fábio, no dia 17, eu vou fazer uma palestra muito especial para as pessoas que se sentem sozinhas, que não conseguem se relacionar afetivamente. É um evento gratuito aqui em São Paulo, próximo da Estação Bresser do metrô, porque essa queixa tem sido tão grande que nós procuramos tentar levar uma palavra, um treinamento emocional para que você consiga detectar o que está acontecendo com a sua vida, que você não consegue escolher amigos e relacionamento afetivo. Entendi. Onde é que vocês estão errando? O que eu posso fazer para mudar isso? Então, a nossa proposta é trazer essa palavra para essas pessoas, tentar ajudar essas pessoas a quebrar esse paradigma e começar a mudar essa história. Entendi. Porque é muito triste, no final do ano, a solidão das pessoas. Aliás, a obesidade já é considerada doença psicossomática, não é, Verusca? Sim. Não tem jeito, né? Quer dizer, isso aí se torna realmente uma Sim. doença psicossomática. Por isso que tem um aumento, gente, da quantidade de pessoas que estão querendo fazer a cirurgia bariátrica. Não é essa a solução, né? Não. Infelizmente, não é essa a solução. Não modificar a forma de enxergar Exatamente. a vida e de sentir as relações humanas, não adianta você mudar uma estrutura orgânica se não mudar a cabeça, né? A cabeça das pessoas precisa ser diferente, enxergar diferente, saber ler diferente as situações. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Muita gente participando, obrigado pelo carinho da audiência de vocês. A Roberta da Silva, de Vitória, Espírito Santo, pergunta: Verusca, eu desenvolvi uma aversão a qualquer tipo de comida ou bebida, até as que eu mais gostava. Só de olhar, eu já fico enjoada. Que coisa, né? Praticamente não consigo comer mais nada. Não é anorexia nervosa, pois eu estou satisfeita com o meu peso. Perdi o prazer de comer. Teria uma causa física ou seria psicológica? Olha, é claro que é interessante sempre investigar as duas vertentes, Fábio. Eu vou dar o exemplo do que geralmente acontece. Se eu convivo com uma pessoa e essa pessoa gosta muito de uma forma alimentar, de uma quantidade de tipos de alimento, e de repente eu me frustro com essa pessoa, principalmente em casamentos, onde as pessoas às vezes se decepcionam, são enganadas e traídas e por aí vai, eu posso associar a minha mágoa, a minha chateação com aquela pessoa que me enganou, com o tipo de alimentação que essa pessoa tem. Tá. E aí, por conta de um fator emocional, eu me torno aversivo inconscientemente a tudo aquilo que essa pessoa gostava. Entendi. Por mais que eu gostasse junto. Isso é uma coisa. Outra coisa é que o nosso corpo, emocionalmente falando, ele se torna aversivo àquilo que de alguma forma começou a fazer você passar mal. Tá. Então, por exemplo, quando alguém exagera numa alimentação mais oleosa e a pessoa fica mais aversiva a alimentos mais oleosos naquele momento porque ela não está se sentindo muito bem. Emocionalmente, ela fez uma seleção. Ela sabe que inconscientemente aquele tipo de alimento oleoso fez com que se passasse mal. Então, o corpo ele fica aversivo a alimentos oleosos por uma quantidade de tempo. Então, nós temos uma aversão emocional a determinadas situações. E aí a pessoa acaba evitando aquele tipo de alimento e vem aí o problema físico. Sim. Ó, vem uma pergunta aqui muito interessante de Rosana de Campos, lá de Caxias, Rio Grande do Sul. Ela diz assim, ó, Verusca, tenho 25 anos de idade, jovem de tudo, hein? Sim. Sou muito seletiva com os alimentos que eu como desde a minha infância. Hoje eu vejo que isso afeta a minha vida social. A minha família diz que é apenas frescura minha, mas quando eu tento, não consigo comer outros alimentos. Existe um tratamento para isso?
Que profissional eu procuro para começar? A primeira coisa que a gente tem que entender é o processo emocional dessa pessoa, para ver se tem alguma associação indireta, se tem algum fator traumático ou apenas um condicionamento emocional, porque nós nos condicionamos à rotina. Tá. Então, se você se condiciona a ter uma alimentação específica e de repente vai tentar propor uma mudança, o nosso corpo e o nosso processo emocional estranham, né? Então, o nosso corpo ele se condiciona muito facilmente a determinadas situações por conta do nosso fator emocional. Agora, é interessante porque nós também mudamos, Fábio. Cada etapa da nossa vida a gente gosta de uma coisa. Às vezes, no nosso processo de infância, nós gostamos mais de um determinado tipo de alimento. Aí nos tornamos adolescentes, mudamos, passamos a não gostar mais de algumas coisas. Aí quando você amadurece acima de 30 anos, você já tem uma outra escolha de alimentação. E conforme a gente vai agregando experiências na vida, a nossa própria vida vai mudando, a nossa rotina vai mudando, isso vai exigindo que a gente passe a ter um pouquinho mais de seleção naquilo que a gente faz, as pessoas que convivem com a gente e a alimentação que a gente tem. Quando você é muito jovem, a gente não tem muito critério para escolher pessoas para estar próximo da gente, para escolher alimentação, tanto que o jovem hoje come uma quantidade de coisas que realmente não traz uma nutrição, né? Mas quando você fica um tanto mais maduro, você passa a ter um olhar diferente, Fábio, da vida. E quanto mais a gente tem esse olhar, mais qualidade a gente tem, tanto nos relacionamentos humanos, quanto na alimentação que a gente passa a ter. Entendi. Olha, vem uma pergunta agora lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A Terezinha Garcia nos faz, ela diz assim, boa noite, Fábio e doutora Verusca. É normal a pessoa não gostar de Natal e fim de ano? Olha, eu começo a me deprimir quando está chegando o fim de ano. Olha, muito importante essa pergunta, porque não é só ela que sente isso. Dependendo do que vivenciou, dependendo do que aconteceu na vida dela, dependendo dos tipos de chateações e de decepções e de situações difíceis, lutos, enfim, situações difíceis que aconteceram, você projeta para o final do ano, que é um momento mais familiar, é um momento mais de aproximação das pessoas. Então, você projeta para esse momento, muitas vezes, os seus próprios traumas, as próprias situações que aconteceram. É importante que se trate isso em terapia, Fábio, porque é um período onde as pessoas viajam, muita gente fica sozinha, muita gente se sente abandonado ou rejeitado nessa época, muita gente tem conflitos familiares. Eu sempre brinco, gente, mas é uma situação muito séria isso, que o dia que eu mais atendo do ano é o dia 26 de dezembro. É mesmo? Depois do Natal? Um dia depois do Natal, por conta dos conflitos que acontecem no dia 25. Tá. Porque é a data que as pessoas se unem e eu imagino que deveria ser uma data de confraternização e afeto. Gente, que oportunidade importante da gente pedir perdão àqueles que muitas vezes não conversam com a gente, ou da gente trazer para perto aqueles que ficaram longe um ano inteiro, da gente poder dar um abraço em pessoas que a gente não vê há tanto tempo, mas a falta de convívio tem trazido muito conflito nessa data. As pessoas conversam tanto pelo celular que quando elas estão assim, olho no olho, elas perderam um jeito de conversar. E às vezes a comunicação falha traz muitos conflitos. Então eu acho que para a gente reverter isso, a gente precisa identificar quais são os processos emocionais que dão esse mal-estar de fim de ano e geralmente está ligado mesmo a chateações com pessoas, situações, às vezes, de amizades. Agora mesmo, a gente veio de um momento onde, por conta de conflitos de política, muita gente perdeu a amizade de anos, Fábio. Verdade, verdade. Teve gente que teve... Por bobagem. Por bobagem, conflitos. Poxa, cada um tem uma forma de enxergar, mas esses conflitos fizeram com que muitas amizades antigas se perdessem. Pois é. Crianças que eram amigas, Fábio, conviviam juntas, passaram a se distanciar porque os pais brigaram. Então, se tem, infelizmente, uma quebra de vínculo. E isso tudo traz, infelizmente, aí no final do ano, que é esse momento mais sensível, emocional, vem tudo à tona no processo emocional. Eu vi casais se separarem nesse período, Sim, sabia? recebi também no consultório. É um absurdo isso, porque gente. Um queria Vocês que o outro votasse no fulano de tal. Gente, isso é um absurdo. Né? É um absurdo. A gente não pode imaginar que a gente traga para dentro de casa situações como essa. O que eu espero é que se aproveite do final do ano para tentar resgatar esses contatos. Porque nada pode ser mais importante do que o amor ao próximo, do que o amor àqueles que você ama. E a família, né? Sabe? Principalmente família. A família. Vamos mais uma aqui? Dá tempo de mais uma, Tiago?
Vamos escolher aqui, então tem várias perguntas. Vamos aqui para o Carlos Henrique de Brasília, Distrito Federal. Ele diz assim, olha, Fábio, pergunta para a Verusca, eu tenho 39 anos, desde os 10 anos eu sofro de transtorno alimentar e recentemente eu descobri que também tenho problemas de depressão, tentativas de suicídio, surtos de pânico, agressividade, reclusão, automedicação, uso de medicamentos laxativos, entre outros. O que é que eu devo fazer? Olha, eu costumo dizer, Fábio, que todo processo emocional tem uma causa. É necessário entender o que aconteceu que a alimentação passou a ser uma problemática na vida dessa pessoa. Às vezes, o processo veio de muito tempo atrás, de uma infância, de uma adolescência, de uma associação errada com alguma coisa, e aí se compensa com o alimento, e aí vem a culpa, aí você tenta se livrar do alimento porque você se sentiu culpado e fica nessa guerra absurda. E com isso o tempo vai passando. Quando você descobre o ponto-chave, a causa raiz do que fez com que a alimentação tivesse esse impacto na sua vida e essa associação ela é desfeita, automaticamente com o treino emocional você passa a corrigir esse processo de emoção. A alimentação está muito ligada à emoção. Quando a gente faz um alimento com carinho ou quando a gente faz um alimento sem estar bem emocionalmente, isso reflete até no preparo de um alimento. Imagina quando você tem uma tristeza, uma chateação constante, você deságua tudo isso na geladeira. É muito difícil. É difícil. E tem alimentações, Fábio, que ocasionam no nosso corpo inflamação. E quanto mais a alimentação inadequada, mais ela vai causar inflamação. E quando o nosso corpo ele tem qualquer tipo de inflamação, o nosso processo neurológico ele passa por uma modificação, criando uma certa barreira no desenvolvimento da criação dos neurotransmissores, que são importantes para o nosso processo de humor, entre outros fatores emocionais. Então, quanto mais você tem inflamações no seu corpo, mais depressivo você pode ser. Mais ansiedade você pode apresentar. Então, ter uma alimentação adequada é ter uma qualidade de vida emocional. Ter uma problemática emocional não tratada pode piorar isso. Então, eu acho que é um bom momento para a gente fazer uma reflexão e buscar dentro da gente soluções. Acho que não vale a pena a gente passar a vida só se queixando. A gente tem que buscar as soluções, porque eu tenho certeza que isso pode mudar muita coisa, né? E a vida é tão curta, Fábio. É curta, né? Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Obrigado, viu? Foi muito bom o nosso papo. Verusca Guendov. Vou deixar aqui os contatos da doutora Verusca. O YouTube é DRA Verusca com K, tá aparecendo aqui no vídeo, bate uma fotinho. E tem um WhatsApp que você pode interagir com a doutora. Pode bater papo, pode fazer perguntas, sim, pode até fazer de certa forma, uma consulta, sim, não é? Sim. 11 98249 0073. 911 São Paulo. 98249 0073. Obrigado por ter vindo, viu?